Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais essa reflexão da palavra. Hoje, dia 20 de agosto, sexta-feira, dia de São Bernardo. São Bernardo viveu entre os anos de 1090 e 1153. É um dos pais da ordem cisterciense. Uniu o estudo e a contemplação à ação, e a obediência e o bem da igreja impeliram-no a deixar a paz do mosteiro e dedicar-se às mais graves questões políticas e religiosas de seu tempo. Foi mestre espiritual e educador de gerações de santos. Escreveu muitos comentários à Sagrada Escritura. Por sua doutrina é reconhecido como doutor da Igreja. Tinha piedosa afeição à humanidade de Cristo e à Virgem Maria. E se eu não me engano, pode ser que eu esteja enganado, é dele um livro chamado, se eu não me engano, O Tratado do Amor de Deus. Um belíssimo livro que eu li há muito tempo, na época que eu fazia faculdade de teologia. Se eu não me engano, é dele, São Bernardo de Claraval. Pode ser que eu esteja errado, se eu estiver errado, me perdoe. O evangelho de hoje é o evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos do 23 ao 40. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então, eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para o experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. O texto de hoje nos chama a duas reflexões. A primeira: a disputa entre fariseus e saduceus. Vamos entender um pouquinho. Na época de Jesus, havia quatro classes, entre aspas, políticas. Os saduceus, que eram os sacerdotes do templo. Eles é que faziam o serviço do templo. São os descendentes de Araão. São os sacerdotes do templo. Eles não acreditavam na ressurreição. Para eles, a pessoa se perpetuava neste mundo através de seus descendentes. Filhos, netos, bisnetos, taranetos e por aí vai. É na descendência que a pessoa se perpetua neste mundo. Ela morreu, acabou. Mas ela se permanece nesse mundo através de seus descendentes. Daí o controle excessivo sobre as mulheres. O homem tinha que ter certeza absoluta de que ele estava deixando descendência. Ou seja, que o filho que a sua esposa esperava era realmente dele. A segunda eram os fariseus. Os fariseus eram os interpretadores, os mestres da lei, os interpretadores das Sagradas Escrituras. Eles nascem em Israel após o exílio da Babilônia, quando eles voltam. Portanto, os saduceus eram mais antigos que os fariseus. E os fariseus acreditavam na ressurreição, porque eles tinham tido contato com a teoria da ressurreição lá na Babilônia. Portanto, eles acreditavam na ressurreição. Paulo era fariseu. Paulo acreditava na ressurreição, antes mesmo de conhecer Jesus. Portanto, quando ele entra em contato com a mensagem cristã, para ele não há uma dificuldade muito grande. Porque aquilo que o cristianismo pregava, a mensagem de Jesus, os primeiros cristãos, ia muito ao encontro daquilo que ele acreditava. A única dificuldade foi ver em Jesus o Messias. Depois que isso, o resto, ele assumiu tranquilamente. Tanto que, quando Paulo é preso pela primeira vez, e ele é levado ao Sinédrio, o Sinédrio era composto por fariseus e saduceus. E Paulo faz o quê? Astuto como ele era, o bicho era danado, ele diz o seguinte: olha, eu estou aqui preso porque eu creio na ressurreição. Esse povo, os fariseus, se jogam contra os saduceus, porque havia essa rixa entre eles. Aqui não acreditava na ressurreição, aqui acreditava. Ora, o cara é fariseu, está sendo preso
porque ele acredita naquilo que nós acreditamos, nós voamos contra o outro. E aí Paulo escapa ileso. É a primeira vez. A segunda, ele apela a Roma e ele acaba indo para Roma e morrendo em Roma. A terceira categoria eram os essênios, que eram ligados, era uma ramificação dos saduceus, os sacerdotes do templo. Só que eles começaram a ver a corrupção dos saduceus. Então eles se separam dos saduceus, saem de Jerusalém e vão viver no deserto. Tanto que os últimos escritos antigos relacionados às Sagradas Escrituras foram provavelmente escritos pelos essênios, que foram achados na região do Egito. São os famosos manuscritos de Qumran, que os historiadores vão dizer que provavelmente foram escritos pelos essênios que se isolaram no deserto. Eles eram os puritanos. Diante da corrupção dos saduceus, dos sacerdotes do templo, eles migram para o deserto para viver uma comunidade onde buscava-se a pureza, libertando-se da corrupção de Jerusalém. E a última, quarta categoria, são os zelotas, que eram os guerreiros. Eles eram um movimento autenticamente político. Eles brigavam pela libertação de Israel. Tanto que os zelotas, no ano 70 da queda de Jerusalém, eles vão controlar a cidade e vão enfrentar os romanos. Só que os romanos cercaram Jerusalém, então eles não tinham como fugir. E aí começou a faltar o quê? Alimento. A tal ponto ficou a convulsão social, porque eles começaram a brigar entre eles mesmos, que os próprios judeus abriram as portas de Jerusalém para os romanos entrarem. E quando entrou, foi uma carnificina só. Praticamente morreu todo mundo da cidade. E os zelotas escaparam. Eles vão morrer, o último zelota vai morrer no templo de Herodes, ou melhor, no templo não, no palácio de Herodes, que era no monte, porque os romanos foram persegui-los. E aí acabou os zelotas. Por que você disse tudo isso, padre? Para explicar a rixa entre saduceus e fariseus. O texto começa: os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então nós vamos lá enfrentar esse cara e se a gente conseguir vencer ele, vamos tripudiar em cima dos saduceus, que são os nossos inimigos. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Gente, isso estava na ponta da língua de todo judeu. Não tinha como. Era o princípio básico. Acho que toda criança, quando aprendia a compreender a língua, o pai e a mãe ensinavam este princípio. Qual é? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Tinha que estar na ponta da língua de qualquer judeu. Era o primeiro mandamento. Era algo que tinha que estar. Se perguntasse, se a pessoa não soubesse, já era mal vista. Porque tinha que saber. Era o princípio básico. E aí Jesus acrescenta o segundo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, que está no livro do Levítico. O primeiro está no livro do Deuteronômio, o segundo está no livro do Levítico. Que era uma complementação. Jesus vai fazer com que esses dois mandamentos se unam num só. Amarás o teu próximo como eu te amei. Que sentido? Amar a Deus, amar o próximo? É simples. Deus está em mim. Deus está em ti. Portanto, se eu te amo, eu amo a Deus. Ele sintetiza os dois mandamentos num único mandamento. E deixa só um mandamento. Jesus não deixou outros mandamentos. Todos os outros mandamentos que nós seguimos dentro da nossa comunidade cristã tem como raiz o mandamento que ele deixou. Amarás o teu próximo como eu te amei. Lembremos que esse eu te amei representa Deus amou. Deus ama e Deus continuará amando. Deus ama o ser humano, então nós temos que amar uns aos outros como Ele nos ama. Aqui é um princípio básico que várias vezes aparece no Evangelho. Como é que eu posso pedir perdão a Deus se eu não consigo perdoar o meu irmão? Movimento inverso. Eu tenho que amar o meu irmão porque Deus me ama e Deus está em mim e está no meu irmão. Ora, se eu quero ser perdoado por Deus, eu tenho que perdoar o outro. Senão não tem sentido nenhum. O inverso. Portanto, é algo interessantíssimo o texto de hoje para nos levar a essa reflexão. Jesus sintetiza os dois mandamentos no amor ao próximo como Ele nos amou. Por quê?
A ponte, o caminho mais curto para chegar a Deus é o outro. Porque Deus está em mim. Todo batizado é templo de Deus. O Espírito de Deus mora nele. Portanto, é morada do Altíssimo. Paulo mesmo vai dizer na carta aos Coríntios que nós somos templos de Deus. Olha, se Deus está em mim, se Deus está em ti, eu amando você, eu amo a Deus. Você se torna a ponte mais curta para chegar a Ele. E aqui encerro lembrando do texto da primeira carta de João, capítulo 4, versículos do 7 ao 21. Aquele que diz ama a Deus, mas odeia o seu irmão é mentiroso. Como é que ele pode dizer que ama a Deus se ele não consegue amar o seu irmão a quem vê? Olha, Deus eu não vejo. Não, Deus eu não vejo mesmo. Deus eu sinto. Eu sempre digo que Deus é que nem um vento. Eu não posso pegar o vento. Por mais que a presidente um dia disse que ia estocar vento. Eu não posso pegar o vento. Eu sinto o vento. Isso não quer dizer que o vento não exista. Eu não vejo o vento, eu não toco o vento. Eu sinto o vento. Deus é a mesma coisa. Eu não posso tocar em Deus. Eu não posso ver a Deus. Mas eu posso sentir a Deus. Agora, como eu posso tocar Deus? Como é que eu posso ver Deus? No outro. Porque o outro também é templo e morada do Altíssimo. Portanto, se eu toco no outro, se eu amo o outro, eu toco e amo o próprio Deus. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.